Olá pessoal, então eu fiz um vídeo de hoje em relação à diferença existente entre mapas conceituais e mapas mentais. A diferença não é simplesmente em relação à representação gráfica, existe uma diferença conceitual e também de embasamento teórico. Então os mapas conceituais, eles têm como base teórica a aprendizagem significativa de Ausubel, que vai colocar exatamente o quê? A gente aprende aquilo que faz sentido para a gente, que a gente constrói esse sentido. E para isso, uma das considerações, digamos assim, é exatamente o quê? Levar em consideração os nossos conhecimentos prévios e fazer então associações, relações com as novas proposições e com as novas aprendizagens. Já os mapas mentais vão falar mais da gestão da informação, do brainstorm, né? Então é um tipo de diagrama. Ele é mais simples e ele é realmente também para uma organização, só que sem estabelecer relações de fato. Visualmente, o mapa conceitual, como vocês podem ver, a grande diferencial dele é exatamente os elos de ligação, as conexões que existem entre os principais conceitos. A ferramenta colocada para vocês é o CMAP, na versão nuvem. Antigamente a versão do CMAP Tools só existia para instalação nos computadores, o que a gente normalmente utilizava até era os computadores dentro de um laboratório conectados em rede, certo? Mas como vocês podem ver, ele permite, inclusive, a construção dessas caixas, né, das caixas de conceito, de forma com as bordas bem assim quadradas ou arredondadas ou realmente em forma de círculo. Ou enfim, qualquer coisa mais esférica, vamos dizer assim, mais circular. Então, a gente pode, através de cores, né, e também do uso dessa forma de representação das caixas de conceito, a gente fazer quase que uma legenda do mapa. No material que eu coloquei para vocês, que consta no site, também existem os tipos de mapa. Cada tipo de mapa tem, digamos assim, uma atribuição visual que também vai dar sentido para a construção do mapa, certo? Então, naquele material que está colocado lá no site, vai ter mais informações para vocês. Já os mapas mentais, eu coloquei para vocês algumas ferramentas, aqui eu até tirei um print da tela do meu celular, que são ferramentas que tem na versão tanto para o computador quanto para a versão mobile, ok? E embaixo ali eu estou colocando mais algumas para vocês, que é o Xmind, o FreeMind e o Mindomo. O Mindomo eu posso colocar para vocês que ele tem, dá para a gente construir até 3 mapas mentais, mas não só, ele tem também a possibilidade de construir organogramas e outras imagens, ok? Então são algumas das possibilidades que a gente tem. Além disso, vamos voltar a outra diferença que existe aqui, e que é um grande indicador, digamos assim, dentro do mapa conceitual, é que quanto mais conexões a gente conseguir fazer, significa maior familiaridade com o assunto. Então, existe todo um trabalho para ser construído que vai desde a seleção de conteúdos, vai se pegar cada conceito e vai se relacionar provavelmente a mais de um, então quanto mais conexões tiver, mais familiaridade a gente vai estar mostrando em relação ao assunto. E também a estrutura dele está mais por uma rede de conceitos do que por uma árvore, então não existe uma questão tão relacionada à hierarquia, ok? Como aplicação é excelente para uma estratégia de estudo, para apresentação de conteúdos, para instrumento para avaliação, então uma das formas, inclusive até uma forma de estudo para uma cola autorizada pode ser utilizado o mapa conceitual, ou ainda o mapeamento de projetos, okay? Que eu digo que é uma questão muito importante para quem está aí construindo, e vocês mesmos que vão fazer depois na monografia de vocês aqui do curso, é interessante essa construção, porque a gente também na hora de apresentar, a gente pode mostrar o caminho que a gente percorreu, as escolhas que foram feitas, de que forma para o problema se escolheu a metodologia, o referencial teórico e também a análise dos dados. Já os mapas mentais, eles são utilizados mais então para a gestão da informação, então para planejamento, ele é um recurso utilizado também, que pode ser para uma preparação ou para uma apresentação, ou para uma revisão, né, como método de estudo. Eu normalmente utilizo o mapa mental para essa pré-estrutura de textos, para que eu possa organizar, ou ainda, né, utilizando como ferramenta de brainstorming.
Também pode ser usado, a gente percebe que algumas empresas utilizam para fins de documentação ou ainda para ilustrar ideias e conceitos. Algumas ferramentas dos mapas mentais permitem também inserir imagens, além do texto, né? Ou ainda até links. Já a ferramenta do mapa conceitual, ela é realmente, o grande poder aqui é da escrita e das conexões criadas, ok? Pessoal, eu vou passar para vocês um outro material em que eu coloquei, selecionei alguns links, tá? Então, eu consegui achar aqui um texto do Marco Antônio Moreira, que é um professor da URGS do Instituto de Física, que ele é um dos grandes estudiosos de teorias de aprendizagem, mas principalmente da aprendizagem significativa, então tem um artigo dele. E também achei outro material aqui do Romero Tavares, sobre construção de mapas. Ele é da Federal, da Paraíba, vejam que também é um professor na área de física. Ele vai trazer os tipos de mapa e trazendo, inclusive, no seu material, vantagens e desvantagens. Então, acredito que seja interessante para vocês. Também encontrei um e-book sobre mapas mentais enriquecendo as inteligências, ok? E um outro e-book aqui, Mapas Mentais, Multiplique Sua Capacidade de Aprendizagem, que eu também vou passar para vocês, ok? Eu já tinha colocado como link para vocês um Instagram dessa menina aqui, que é o Resumapas, né? O nome dela é Luana Araújo, então ela se coloca como advogada, empresária e concurseira. E ela, então, desenvolveu um material, né, todo baseado em mapas mentais, ok? Então, também fica uma dica aí para o pessoal, no caso aqui é a área do direito. Mas vejam que tem grandes potenciais em termos de ferramenta para estudos, certo? É isso, pessoal. Acredito que dessa forma tenha ficado um pouco mais claro. Normalmente as pessoas perguntam, quem é que vem primeiro, o mapa mental ou o mapa conceitual? Vai depender, né? Mas normalmente a gente estrutura primeiramente os conceitos para depois criar as relações. Então, normalmente começa com uma estrutura de mapa mental e evolui para o mapa conceitual. Na ferramenta CMAP Clown, inclusive, a gente tem uma dificuldade, você consegue fazer um mapa mental, só que para isso você precisa esconder esses elos de ligação, essas conexões. É a única maneira, porque ele vai te forçar, entre um conceito principal e outro, criar realmente essas palavras de relação. Não existe outra maneira. Então, quando a gente quer fazer algum tipo de gambiarra, praticamente, é o que a gente acaba fazendo, ok? E uma outra questão também, só para trazer aqui para vocês, existe a possibilidade de usar nesses conectores setas bidirecionais ou unilaterais, ou ainda sem as setas. Então, aí também a gente pode utilizar um mapa e pedir que o aluno faça a interpretação dessa construção, ok? São algumas ideias para vocês, espero ter esclarecido. E depois a gente conversa mais então lá no ambiente aula, ok? Forte abraço!